depois de alguns problemas técnicos para encontrar um novo suporte, um novo tripé, na minha região foi complicadíssimo para encontrar, justamente volta à literatura para a vida, com o entusiasmo da minha diretora nos bastidores. Hoje eu quero falar com vocês sobre um livro que eu recebi, Um Amigo Secreto, A Moreninha. Eu ainda não o reli, mas eu já li esse livro no início da adolescência. Eu acho que eu não tinha nem começado ainda a adolescência, estava por volta dos 11 anos. Depois reli, e ele é um clássico do romantismo brasileiro. Por conta disso, é um livro que, de modo geral, as pessoas têm uma certa ojeriza nos dias de hoje. Eu recebi esse livro de amigo secreto, no grupo Memórias de um Leitor. Nós fazemos sempre esses amigos secretos e foi um dos livros que estavam na lista. É uma edição bonita da Príncipes, não sei como se pronuncia, e eles têm feito, essa editora tem feito um material bem interessante. A questão é a seguinte: quando eu postei agradecendo pelos livros que recebi também A Tempestade de Shakespeare, eu fiz um comentário acerca do fato de que há sim uma certa ojeriza contra a literatura clássica brasileira. Alguns dizem que é porque ela era influenciada pela literatura francesa da época, outros dizem que é porque ela é exageradamente romântica, ou está protestando, né? Outras pessoas dizem que é uma literatura ultrapassada e que não é o natural do Brasil. Isso me espanta um pouco se nós considerarmos a questão mais a fundo. As pessoas acreditam que a literatura clássica brasileira não é adequada porque muita gente foi educada nas primeiras décadas do século XX até os anos 80, 90, por aí, ainda havia essa questão, com a obrigatoriedade de fazer os alunos, no final do fundamental e início do médio, engolirem o livro e não compreenderem. Eu trabalho com educação literária junto aos meus alunos e percebo que é possível construir um ambiente leitor, um ambiente de uma literatura natural, mas isso demanda uma série de ações que precisam parecer naturais e que tem que ser constantes. Aquela história de, meu filho tem 15 anos, como é que eu faço para ele ser leitor? Aí é muito mais complicado. Mas essa questão de que as pessoas eram obrigadas a ler Machado de Assis, Joaquim Manuel de Macedo, o próprio Eça de Queiroz, que tem, se não me engano, o pai dele é brasileiro, a mãe é portuguesa, alguma coisa nesse sentido, e ele é o clássico português mais famoso no Brasil. José de Alencar. São autores que muita gente deixa de lado porque diz que teve um trauma na escola. Claro que nem sempre a abordagem escolar é a melhor. Repito, a educação literária precisa ser construída com uma série de aspectos, inclusive com trabalho de compreensão textual, que não é interpretação de texto. Mas quando um adulto que já ultrapassou essa fase, que já teve a oportunidade de reencontrar os clássicos, ele faz um discurso em oposição clara à literatura clássica brasileira, com os seguintes argumentos: é uma literatura de influência estrangeira, é uma literatura excessivamente romântica, uma literatura inverossímil em alguns aspectos. Nós esquecemos que alguns autores clássicos, inclusive de inspiração romântica da Europa, são lidos e badalados no Brasil. Um dos melhores exemplos nos dias de hoje está em O Conde de Monte Cristo. É um livro excelente, enorme, mas excelente porque, primeiro, que ele era um folhetim, e depois porque o Dumas ele escreve de uma forma muito fluida, muito natural, até porque há muitos diálogos. Quando a gente percebe, o livro já está no meio. É um novelão, tem muita coisa inverossímil, tem muitos destaques de influência da cultura francesa da época, muitas emoções, muitas reviravoltas, muitos plot twists. Mas a questão é, se o Conde de Monte Cristo ainda é considerado um clássico, e muita gente jovem lê com entusiasmo, faz leituras coletivas, aplaude, muita gente posta aqui, ali, acolá, porque um novelão de lá é melhor do que um novelão de cá. Por que então a Moreninha
O Moço Loiro, Senhora, Lucila, seja lá o que for, desses clássicos românticos, eles perdem o seu valor porque são identificados como livros com uma certa inverossimilhança, livros em que há exageros e arroubos românticos e aventurescos, se outros livros de outras nacionalidades têm as mesmas características e nós consideramos que eles são sim pertinentes, necessários, interessantes. Guardando as devidas proporções, a gente pode pegar o Tolstói. O Lev Tolstói é um dos meus autores favoritos. Ele tem aquele trabalho de Guerra e Paz. O livro é imenso. É um novelão. Os personagens são extremamente dramáticos. Muita gente diz que é porque eles são russos, mas não é só essa questão. É um estilo narrativo. É claro que Joaquim Manuel de Macedo escrevia de um jeito, Tolstói escrevia de outro. O Dostoiévski também. Mas o que se há de considerar é que a literatura clássica brasileira, a literatura do século XIX, por exemplo, não é uma literatura destituída de mérito. O brasileiro agora só quer ler os modernos, as efabulações modernas. Quanto mais esquisita a narrativa, melhor. Esquecendo que não se renega ao passado. As narrativas, principalmente os romances do século XIX, eles são um retrato de uma sociedade da época, das influências da época, são um registro e tratam sim das condições humanas, tratam sim da psique humana, dos conflitos sociais, econômicos, familiares, políticos. Então, na hora de descartar os romances clássicos da literatura brasileira, porque precisa se focar apenas nas histórias e nos problemas modernos, há de se considerar que um livro clássico pode sim ser caminho para que, se compreendendo o passado do Brasil, se possa a partir daí construir não só uma abordagem positiva para a leitura dos nossos clássicos, mas também para compreender o nosso presente.